Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Infra 11, o FII Infra do Itaú. Tem um tempinho que eu não trago ele aqui, né? Então vamos lá, vamos atualizar esse produto que eu acho bem interessante, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de FII Infra e tal. Acho que faz muito bem na carteira de todo mundo ter produtos como esse, né? Você tem uma diversificação de crédito. No caso, agora, né, no momento atual que a gente está vivendo, a gente está vendo esses fundos sofrendo um pouco mais, né? Você vê, por exemplo, o Juro 11 nem pagando, o IFRA aí entregando um dividendo bem baixinho de 66 cents. Então, assim, é aquela coisa que eu falo com vocês do tripé na carteira de crédito, sendo CRI, Infra e Fiagro, né? No caso, a gente tem hoje um cenário de Fiagro voando, tá tudo bem com os Fiagros, não tem nenhum problema e tal, a maioria deles indexada ao CDI, enfim, tá indo sem nenhum tipo de dor de cabeça no que tange a Fiagro. A gente tem os fundos de CRI se recuperando de uma deflação e agora nesse tanto no mês de fevereiro quanto no mês de março com níveis de inflação um pouco mais elevados, vai fazer com que eles paguem melhor. Então você tem uma parte da carteira, uma voando, uma em recuperação, e agora os FIIs que estavam até pouco tempo sem nenhum tipo de problema nem nada, né, seguindo uma vida normal, agora eles estão sofrendo. Então é essa questão do tripé. Você sempre vai ter, dificilmente você vai ter uma dessas classes as três classes de ativos ruins, e não vai ter uma classe de ativo dessa que vai estar boa. Então, se você tem uma carteira minimamente diversificada no crédito, você fica tranquilo quanto a isso. Eu acho muito legal essa questão dessas três classes que a gente pode investir hoje, né? Enfim, aqui eu quero só fazer um comentário em relação ao patrimonial. Olha como é que o patrimonial dele de um ano para cá caiu, né? Se a gente pegar aqui de dezembro para cá, se você pegar, ó, de fevereiro de 22 até dezembro de 22, a queda foi de R$ 1 mais ou menos. Chegou a bater 107 e tal, mas enfim, caiu R$ 1. Menos de R$ 1, né? Aí você pega de outubro para frente, o patrimonial dele derreteu, ó. Das eleições para frente, né? As NTNBs foram lá para cima e tal, derrubou o patrimonial dele. Curioso de ver. Né, a gente vê, por exemplo, o Juro 11 que vem sofrendo também com isso e tal. Enfim, e aí nesse mês a distribuição veio bem abaixo do que estava vendo nos últimos meses, olha lá, vinha R$ 1 e tal, e aí sofreu nesse último mês. Aí ele tem um monte de gráfico de retorno acumulado e tal. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, até porque tem pouco tempo que esse fundo virou para investidor em geral, então isso aqui não dá para falar muito sobre rentabilidade dele não. Vamos lá, vamos para os comentários da gestão. Ele traz o seguinte, ó: a renda fixa global esteve em fevereiro sob pressão. Né? A gente tem um cenário, tanto o cenário Brasil quanto o cenário mundo, muito bagunçado. Né? Ele coloca o seguinte, ó: a combinação de forte mercado de trabalho nos Estados Unidos com números mais altos de inflação levou à precificação de um cenário de juros mais altos por mais tempo, com chance de uma taxa terminal mais alta do que supunha antes, e uma improvável queda ainda nesse ano. Teve também no Brasil deterioração nas expectativas do IPCA, a gente está vendo aí essa questão, né? Toda hora o Boletim Focus jogando a inflação para cima e tudo, e também teve a questão da possibilidade de revisão para cima das metas, né? O que jogou também as NTNBs para cima, né? Isso é ruim, né, galera? Porque muda as metas de inflação, o pessoal não gosta muito disso e tal. Enfim, fica fazendo. A Selic, ela tem que cair de forma, digamos, natural, né? Ela não pode cair na canetada. Você não pode chegar, aumenta a meta da inflação, não sei o que e tal, abaixa os juros porque eu não gosto de você, Campos Neto malvadão. Enfim, não pode fazer dessa forma, né? Isso aí vai dar ruim se fizer desse jeito. Então, deu uma bagunçada. Porém, apesar desse contexto, comentei surpreendentemente, as taxas precificadas mais curtas recuaram, precificando maior probabilidade que o Copom realize cortes na Selic no segundo semestre desse ano. O nível de 3,75 é bastante restrito e tal. Enfim, seria bom se conseguisse cortar, mas o governo também tem que ajudar, né? E aí, a discussão em curso do governo sobre o aumento da meta da inflação vem sendo interpretada como um caminho para reduções. É aquele negócio também, né? A meta, acho que é 3%, um negócio assim, enfim, a meta é bem baixa. E estão querendo subir ela um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser essa tocada.
Um ponto, né, em relação aos títulos públicos indexados à inflação, as NTNBs saíram-se relativamente bem em comparação ao mercado de juros nominais, apoiados pelas intenções do governo em remover a isenção fiscal dos preços da gasolina e etanol. Porque o que o mercado espera? Espera que o governo seja minimamente responsável e controle o déficit, né? Então, quando voltou o imposto na gasolina e no etanol, é uma aceleração positiva para o mercado. Pra gente é uma merda, né? Vai pagar combustível mais caro e tal, mas o mercado não tá nem aí, se dane. O mercado não quer que a dívida exploda, né? E isso é uma maneira, né? Querendo ou não, uma receita, acho que é 40 bi. Então, querendo ou não, é dinheiro aí que ajuda. O mês de fevereiro foi extremamente desafiador para toda a classe de fundos de crédito, afetada de forma muito intensa e negativa pelos acontecimentos inesperados e imprevisíveis ao envolver algumas grandes empresas. Light, Americanas, umas outras empresas pequenas aí que tiveram problemas, né? Enfim, teve aqueles 2 bancos lá que a gente comentou mês passado que deu problema. Enfim, vários eventos. O grande mesmo foi Light e Americanas. O mercado de debêntures de infraestrutura não passou ileso, né? A questão da Light bagunçou muito o mercado de infra. O mercado sofreu muito com o termo de liquidez e profundidade no mercado secundário e escassez de novas ofertas. Foi um ponto. Todas as ofertas que estavam acontecendo foram suspensas, porque as taxas ficaram muito caras, as empresas olharam e falaram, não, essa taxa você me quebra. E aí suspenderam as ofertas. Com isso, a estratégia de reciclagem da carteira do fundo foi prejudicada. A gente vai acompanhando. Um ponto é que para os próximos meses, conforme a situação for normalizando, essas empresas que suspenderam as captações agora, lá na frente elas vão querer captar, e aí vai ter bastante demanda. Vamos ver, aí vai ter bastante oferta, né, de debêntures. Vamos acompanhar para ver o que o fundo que ele apronta. Quase 10 mil cotistas, o volume aí, a liquidez dele no mês foi de quase 1 milhão, tá bom, não tá ruim não, né? E aqui as operações, ele é muito focado em transmissão de energia. O carro-chefe dele é transmissão. Isso que eu falo com vocês que é o pulo do gato nesse tipo de fundo. Cara, você vai estar se expondo a ativos totalmente o risco não tem nenhuma relação, totalmente descorrelacionado o risco. Então você vai ter lá um fundo de agro, um fundo de infra e um fundo de CRI. Nada que acontece nesses caras se conversa, são setores totalmente diferentes. Então, para uma carteira diversificada, eu acho muito bom. E o ponto sobre esses FIAGs também, desses FIINFRAs, é que eles, até a gente pode até fazer uma comparação com os FIAGs, né? Ao contrário dos FIAGs, os FIINFRAs, eles só focam em emissões de altíssima qualidade, tudo AAA e tal. Enfim, você não vai achar um FIINFRA com a pegada mais high grade, high yield. A maioria deles focam em operações de nível mais alto. Já os FIAGs, por exemplo, a gente tem muito FIAG com teses bem puxadas, né? Então é curioso de ver isso. Como é que você pode fazer essa diversificação aí, né? Vamos lá. Aqui é a exposição setorial, né? Como eu falei, foco muito grande em energia, mas você vai ter energia, ter geração, telecomunicações, saneamento, porto. Cara, assim, alto nível. Esse negócio eu gosto pra caramba. Eu acho que não tem como hoje numa carteira de crédito não ter fundo de infra, cara, não tem jeito. E aqui ele fala um pouquinho das operações, né? Então, aqui ó, pequena central hidrelétrica, Via Brasil MT-320, um trecho de 188 km de rodovia, né? Fizeram uma debenture, cara, enfim, acho bem legal isso aqui, né? Olha lá, Evolts, transmissora de energia e tal, linha de transmissão de 35 km entre lá em Curitiba e tal, 32 km lá também, lá em Santa Catarina, enfim, cara, bem interessante isso, né? Eu acho que faz muito bem da carteira de todo mundo, tem um pouquinho de FIINFRA, e é uma classe que é muito fácil de estudar, porque são poucas opções, não tem muito fundo de infra, não tem 10. Vou tentar lembrar aqui, ó, juro, CDI 11, né? CDI com 2 Is 11, que é o novo fundo da Esparta, CPTI, CADIF, IFRA 11 do Itaú, foram 5. Tem o BDIF do BTG, tem um da Rio Bravo, que é RBIF, se eu não me engano. Tem um da Orama, que eu não lembro o ticker. E eu acho que só. Enfim, não são 10 opções, tá? É muito fácil de você estudar. Tem o CADIF da Kinea, que eu acho que eu não tinha falado. Enfim,
são poucas opções. Então é fácil de você pegar, olhar todos e ver qual que você gosta mais e tal, ver qual está performando melhor e fazer aí a sua alocação. Claro, você não vai ter todos os fundos, né? Não precisa disso, mas ter, sei lá, 2 fundos desses na carteira, ter um SNID da Suno também, quero me lembrar. Enfim, ter 2 fundos desses na carteira, acho que tem espaço aí para ter 2, até 3 aí, dependendo. Beleza? Galera, valeu aí, até a próxima. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda e quer ter acesso a vídeos exclusivos e tal, basicamente com bastante leitura macro, como é que influencia os investimentos e tal, fica lá na área de membros, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!